Antes de dormir, fale com Jesus, não apenas como um ritual, mas como um refúgio. Há algo sagrado nesse momento em que o mundo silencia, mas sua mente grita. Talvez você esteja aí, deitado, com o corpo exausto e a alma inquieta. O travesseiro não é mais sinônimo de descanso, mas um altar de pensamentos pesados que ninguém mais vê. E se eu te dissesse que existe um lugar secreto onde o peso some, onde lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de cura? Jesus está aí agora. Sim, aí mesmo. Não importa se você orou hoje ou se passou o dia distante dele. Ele não exige explicações. Só quer ouvir você, mesmo que seja em sussurros, mesmo que sua voz fale. Há um descanso que não vem do sono, mas da entrega. E quando você diz, Jesus, fica comigo esta noite, algo muda. Algo invisível, mas real. A paz não está nas respostas, está na presença. E é sobre isso que vamos falar agora. Antes de dormir, existe um momento sagrado. Um instante entre o fim do dia e o início do descanso, onde a alma, muitas vezes esquecida, clama em silêncio por alívio. É nessa hora que o coração fala mais alto, quando o barulho do mundo cessa, mas os ruídos internos ganham força. É aí que pensamentos pesados aparecem, arrependimentos ressurgem, lembranças doem, e você, cansado, deita o corpo, mas a mente não silencia. Quantas noites você já passou assim, lutando com sentimentos que ninguém vê, enfrentando batalhas invisíveis com um sorriso cansado nos lábios? Talvez hoje você esteja entre aqueles que se deitam com o coração quebrado. Talvez sorria para todos durante o dia, mas ao encostar a cabeça no travesseiro, sente-se completamente só. O travesseiro já se tornou o altar das suas orações mais sinceras. Já chorou baixinho para não acordar ninguém? Pois saiba, há alguém que escuta até o seu silêncio. Jesus está aí, agora mesmo, perto de você, esperando apenas que você fale com ele. E falar com Jesus antes de dormir não é uma obrigação religiosa. É um alívio, é o descanso real que o corpo e a alma imploram, mas só o Espírito pode conceder. Você já percebeu como os pensamentos mais intensos surgem à noite? Não é por acaso. O inimigo sabe o poder que existe nesse momento. É por isso que tenta preenchê-lo com distrações, com medos, com repetições de tudo que deu errado. Mas há um segredo espiritual neste horário. É a noite que o céu se abre para os que buscam. É no silêncio que a voz de Jesus se torna mais clara. Não é preciso orar bonito. Não é necessário dizer tudo certo. Basta um coração sincero e a coragem de dizer, Jesus, fica comigo esta noite. O Salmo 4:8 diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Davi escreveu isso enquanto era perseguido. Ele não estava em conforto, mas em perigo. Ainda assim, conseguia dormir em paz. Como? Porque entregava suas noites a Deus. Ele entendia que o descanso não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Isso é o que Jesus quer te dar hoje. Não uma vida sem lutas, mas uma alma que descansa mesmo em meio à tempestade. Talvez você esteja enfrentando um tipo de Getsemane, a noite escura da alma, onde até respirar parece difícil, onde ninguém entende sua dor, onde nem você consegue explicar o que sente. Jesus também passou por isso. Ele orou em agonia, suou gotas de sangue, foi deixado sozinho por seus amigos, mas mesmo assim orou. Mesmo assim se entregou ao Pai. E foi essa oração que o fortaleceu. Às vezes, o milagre não é a dor ir embora, mas você conseguir suportá-la com paz. Às vezes, a resposta de Deus não é mudar a situação, mas te transformar no meio dela. Essa é a força da oração noturna. Ela não precisa resolver tudo, só precisa te conectar com aquele que pode.
Cada vez que você fala com Jesus antes de dormir, está criando um altar invisível no seu quarto. Está dizendo: Senhor, eu não tenho controle, mas confio em Ti. E isso muda tudo. Porque quando você entrega, Jesus assume. Quando você confessa sua fraqueza, Ele mostra sua força. Quando você para de tentar resolver sozinho, Ele entra em ação. E não pense que Ele se esqueceu de você. Mesmo nos seus dias mais distantes, Jesus estava lá. Mesmo quando você não orou, Ele velou. Mesmo quando você não entendeu o motivo da dor, Ele te carregou. Hoje, Ele só pede uma coisa: que você volte a falar com Ele. Que você entregue o fim do seu dia em suas mãos. Que não durma com o peso do mundo, mas com a leveza da fé. Porque enquanto você descansa, Ele trabalha. Enquanto você dorme, Ele te guarda. E mesmo que nada mude amanhã, você será outro. Porque a paz de Cristo muda tudo ao redor, começando por dentro. E se você sente que chegou ao fim das suas forças, lembre-se, é aí que a força dele começa. O fim da sua capacidade é o início da graça. A oração que sobe do fundo da dor, do fundo da alma, é a que chega mais rápido ao céu. Então feche os olhos agora, não apenas para dormir, mas para enxergar com fé. Respire fundo, sinta. Jesus está aí, ao seu lado, esperando sua voz, pronto para carregar o que você já não consegue mais segurar sozinho. E nessa conversa, algo começa a mudar. Porque quando você ora, mesmo que em silêncio, o céu escuta. Mesmo que a voz não saia, a alma fala. E Deus entende. Ele entende os gritos que ninguém ouve. Ele decifra as lágrimas como orações. Ele traduz os suspiros em palavras que só Ele conhece. Você não precisa saber orar, só precisa querer falar com Ele. E no momento em que abre o coração, mesmo que com medo, mesmo que com dúvidas, algo espiritual acontece. Você não vê, mas o ambiente muda. O invisível se move. A paz começa a brotar, mesmo sem explicação. É que a presença de Deus não é uma teoria, é uma realidade viva. Ela entra no quarto quando você convida. Ela toma conta do espaço quando você se entrega. E quanto mais você se permite ser frágil diante dele, mais você é fortalecido. Porque a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. Aqui fora, mostrar fraqueza é sinal de derrota. No reino de Deus é o caminho da vitória. Porque quando você diz: Senhor, eu não consigo mais, Ele responde: então deixa que eu faço por você. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, no limite, no cansaço, no fim de si mesmo. Tentou ser forte por tanto tempo, tentou resolver tudo sozinho, tentou manter o controle. Mas agora está difícil até respirar. O coração está pesado, a alma cansada, o corpo exausto. Mas nesse exato momento Jesus está dizendo: você não precisa carregar isso sozinho. Ele não veio para quem consegue tudo. Ele veio para os que falharam, para os que caíram, para os que choram escondido, para os que estão em pedaços e ainda assim querem acreditar. E se é difícil acreditar, tudo bem. Jesus não rejeita o coração ferido. Ele não vira o rosto para quem tem pouca fé. Ele acolhe, Ele toca, Ele cura com paciência. Ele entende suas dúvidas, suas lutas internas, seus questionamentos. Não precisa se esconder dele. Ele já conhece tudo e ainda assim escolheu amar você. Ainda assim decidiu não desistir de você. Mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com todas as vezes que você se distanciou, Ele nunca foi embora. O amor dele não depende do seu desempenho. É amor que permanece, amor que não desiste, amor que te espera toda noite. Talvez hoje seja o dia de se render, não de desistir da vida, mas de entregar o controle, de parar de lutar sozinho, de confiar que há um plano maior, porque há, mesmo que você não veja agora, mesmo que tudo pareça confuso.
Deus está trabalhando. E sabe qual é a parte mais linda? Ele não está apenas preparando o seu futuro. Ele está te preparando para viver esse futuro com fé. Por isso, a espera. Por isso, o silêncio. Por isso, os processos. Porque Deus não está apressado. Ele está construindo algo eterno. E enquanto isso, Ele cuida de cada detalhe. O que te preocupa, Ele já conhece. O que te aflige, Ele já tomou nota. As perguntas que você repete toda noite, Ele já escutou todas. E não se irrita com sua repetição. Ele se compadece. Ele se aproxima. Ele sussurra ao seu coração: eu sou contigo. Eu não falhei. Eu não esqueci. Confia em mim mais uma vez. E quando você confia, mesmo sem entender, o coração se acalma. Não porque tudo está resolvido, mas porque você não está mais só. Essa presença muda tudo. Não tira os problemas, mas tira o medo. Não impede a dor, mas impede que ela te defina. E aos poucos, o que parecia fim se torna começo. A dor vira testemunho, a lágrima vira semente, a noite escura dá lugar ao amanhecer, porque Deus não falha. Mesmo quando parece demorar, Ele vem. E quando Ele chega, nada fica igual. A ansiedade se acalma, a culpa se desfaz, a vergonha perde a voz, porque a graça dele é maior que todos os erros, e o amor dele é mais forte que toda dor. Então, mesmo que você não entenda agora, escolha confiar. Escolha entregar essa noite a Jesus. Diga para Ele o que ninguém mais sabe. Fale daquilo que você guarda no fundo do peito. E quando faltar palavras, apenas diga: fica comigo, Jesus. Isso basta. Essa oração simples move o céu, porque Jesus não resiste a um coração quebrantado. Ele se inclina, Ele entra, Ele transforma, não como mágica, mas como graça. Uma graça que cura aos poucos, que restaura com amor, que reconstrói o que parecia perdido. E talvez hoje, no silêncio do seu quarto, uma nova história esteja começando. Não com fogos, não com alarde, mas com uma entrega sincera, um sim silencioso, mas poderoso, uma decisão interna que muda tudo. Eu não vou mais dormir carregando tudo sozinho. Eu vou falar com Jesus, eu vou descansar nele. E quando você fizer isso, vai perceber que não importa como o dia foi. Se Jesus estiver com você na noite, o amanhã já começa diferente. E mesmo se o problema continuar, você não será mais o mesmo. Porque o que mudou não foi a situação, foi o seu coração. E um coração em paz é mais forte que qualquer tempestade. É isso que Jesus quer te dar: paz, descanso, esperança. Mas para isso Ele precisa ouvir sua voz. Não porque Ele não saiba, mas porque Ele quer intimidade. Ele quer proximidade, esperando o seu sim. E não um sim perfeito, articulado, planejado, apenas um sim sincero. Um sussurro do coração que diz: Jesus, eu não sei mais o que fazer, mas eu escolho te confiar. Esse tipo de rendição é o que move o céu. Não é sobre fazer certo, orar bonito, ter respostas. É sobre estar disposto a abrir a porta. E quando você abre, mesmo com medo, Ele entra com amor. Não com julgamento, não com peso, mas com leveza, com ternura, com compaixão. Porque Ele sabe o quanto você está cansado. Ele conhece os detalhes que ninguém vê. Os pensamentos que você tenta calar, os sentimentos que você reprime, as lutas que você trava em silêncio. E mesmo sabendo de tudo, Ele continua dizendo: eu te amo. Não um amor comum, mas um amor que cura, que restaura, que permanece, mesmo quando você se afasta. Um amor que não depende de méritos, de desempenho, de sucesso espiritual. Um amor que é base, casa, refúgio. É esse amor que te sustenta quando tudo desmorona, quando os sonhos se quebram, quando a esperança falha, quando a oração parece não passar do teto. É esse amor que permanece em pé quando tudo ao redor desaba.
que segura sua mão quando todos se afastam, que te chama de filho mesmo quando você se sente perdido, porque para Jesus você nunca deixou de ser dele, nunca foi esquecido, nunca foi pequeno demais. Ele vê você inteiro, mesmo nos pedaços, e talvez seja a hora de reconhecer isso, de parar de lutar contra esse amor, de parar de se esconder, de parar de fugir da cura. Porque enquanto você tenta fingir força, você impede que ele te fortaleça de verdade. Mas quando você se quebra diante dele, ele começa a reconstruir. Peça ajuda, chame por ele, mesmo que sua voz falhe, mesmo que o peito doa, mesmo que você ache que não merece mais. Jesus não está olhando o seu histórico. Ele está olhando o seu agora, e agora é o momento de recomeçar. Não com tudo resolvido, mas com o essencial restaurado, sua comunhão com Deus, porque quando isso se alinha, o resto encontra lugar. As emoções se aquietam, as prioridades mudam, o coração volta a bater com sentido. Você deixa de sobreviver e começa a viver. Porque Jesus não quer apenas te tirar do fundo do poço. Ele quer caminhar com você até a plenitude, até a paz que excede o entendimento, até a alegria que não depende das circunstâncias. E isso é possível, ainda é possível. Mesmo que você tenha errado, mesmo que tenha desistido, mesmo que tenha se afastado por meses ou anos, ainda há tempo, ainda há graça. Ainda há vida, ainda há promessas de Deus sobre você, ainda há uma voz te chamando no meio da escuridão, a voz que acalma a tempestade, que ressuscita sonhos, que perdoa pecados, que restaura o que parecia perdido para sempre. Essa voz está dizendo agora: vem, volta para mim, volta com suas feridas, com sua vergonha, com suas dúvidas, volta sem explicações, sem promessas de mudança instantânea, só volta, porque Jesus não precisa que você esteja pronto. Ele só precisa que você esteja disposto a confiar, mesmo sem garantias, a seguir, mesmo sem entender tudo, a crer, mesmo com o coração ferido. E se você der esse passo, ele te sustenta no resto. Ele te levanta, ele te guia, ele te molda com cuidado, como um oleiro com o barro, como um pai com o filho. E enquanto você caminha com ele, as coisas começam a fazer sentido. As dores viram aprendizados, as quedas viram lições, as perdas abrem espaço para algo novo. E o tempo que parecia perdido se transforma em propósito. Porque Deus não desperdiça nada, nem lágrimas, nem erros, nem fases difíceis. Tudo pode ser usado para a glória dele, inclusive o seu agora, inclusive a sua dor, inclusive essa noite. Por isso, não se feche mais, não endureça o coração. Não se acostume com a dor. Não aceite como permanente o que é apenas passageiro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E às vezes, a manhã começa no momento em que você dobra os joelhos e diz: Jesus, eu preciso de ti. Não precisa de mais nada, só essa frase, só essa decisão. Porque quando você precisa dele, ele se apresenta. Não como religião, não como doutrina, mas como pai, como amigo, como cura. E essa presença muda tudo, mesmo em silêncio, mesmo invisível. Ela muda o clima, muda o peso do dia, muda o tom do pensamento. Porque quando Jesus entra, até o que é escuro começa a clarear. Ele traz luz. Ele traz sentido, ele traz paz, não uma paz comum, mas uma paz que invade a alma, que desarma o medo, que traz descanso mesmo em meio ao caos. É essa paz que ele quer te dar. Agora, hoje, do jeito que você está, não precisa de rituais, não precisa de fórmulas. Só feche os olhos e diga com sinceridade: Jesus, entra aqui, nesse quarto, nesse coração, nessa vida. E ele entra, e ele fica, e ele não vai embora quando você errar.
ele permanece. Porque o amor dele não é condicional, é eterno, é suficiente, é fiel, mesmo quando você não é. E é esse amor que vai te sustentar nos próximos dias, nos altos e baixos, nos momentos de fé e nas dúvidas. Ele vai estar lá, sempre esteve, mesmo quando você não percebeu, mesmo quando achou que estava sozinho. Ele nunca saiu do seu lado. Ele só estava esperando você voltar a olhar para ele. E agora você olhou, agora você ouviu, agora você sentiu. Não pare aqui. Continue. Continue entregando. Continue buscando. Continue confiando, mesmo quando não sentir nada, mesmo quando tudo disser o contrário. Porque a fé não depende do que se vê. Ela nasce do que se crê, e se tudo que você tem hoje é um pouco de fé e um coração cansado, saiba, isso é o suficiente para um milagre começar. Não um milagre que muda tudo de fora para dentro, mas um milagre que começa dentro e muda tudo por fora, porque quando o coração muda, tudo muda. E Jesus está fazendo isso agora. Ele está mexendo em coisas profundas, curando feridas antigas, tocando em áreas que você achava que nunca seriam restauradas. Sim, Ele está aqui. Está só começando. Ele está só começando. Porque o que Ele faz não é superficial. É profundo. Vai além das aparências. Vai além do que as pessoas veem. Ele vai até o ponto exato onde você quebrou e começa a reconstruir. Não com pressa. Não com pressão. Mas com paciência. Com presença. Com amor. Ele sabe o que está fazendo. Mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece confuso, Ele continua trabalhando nos bastidores da sua história. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você ora, Ele responde, ainda que em silêncio. Enquanto você chora, Ele recolhe cada lágrima. Nada está sendo ignorado. Nenhum clamor está sendo esquecido, nenhuma dor está sendo em vão, porque tudo aquilo que é colocado nas mãos de Jesus se transforma. Às vezes demora, às vezes dói, mas sempre vale a pena, porque quando Ele age, Ele não apenas conserta, Ele renova, Ele faz novo, Ele dá sentido até ao que parecia inútil. E nesse processo, você vai percebendo que nem tudo precisa estar perfeito para que você tenha paz. Que nem todos os problemas precisam ser resolvidos para que você sinta alegria. Porque a presença dele muda a perspectiva. A presença dele acalma a alma. E com o tempo, você vai aprendendo a descansar, a confiar sem ver, a andar sem saber o próximo passo. Porque o foco já não é mais a chegada, é a companhia no caminho. E que companhia! Jesus não é só um salvador distante. Ele é um companheiro de jornada. Ele é aquele que segura sua mão nos dias difíceis e comemora com você nas vitórias. Ele é aquele que te sustenta no deserto e te guia até a terra prometida. Ele é aquele que te chama pelo nome, mesmo quando você se esquece de quem é. Ele te conhece melhor do que ninguém e, mesmo assim, te ama mais do que você pode imaginar. E é esse amor que vai te moldando, vai quebrando as máscaras, vai libertando os medos, vai curando a raiz, porque Jesus não está interessado em te mudar apenas por fora. Ele quer transformar o seu interior. Ele quer te ensinar a viver livre, livre do passado, livre da culpa, livre da comparação, livre da necessidade de aprovação. Ele quer te ensinar a ser quem você foi criado para ser, sem filtros, sem pressa, sem medo. E enquanto Ele faz isso, Ele não te abandona um segundo sequer. Mesmo quando você se sente longe, Ele está perto. Mesmo quando você duvida, Ele permanece fiel. Porque a fidelidade dele não depende da sua, ela é constante, é firme, é eterna. Ele não desiste de você,
mesmo quando você já pensou em desistir de tudo, mesmo quando você já não acredita, mas em si mesmo. Ele ainda acredita, ele ainda vê valor, ele ainda vê propósito. E se você está aqui agora lendo isso, não é por acaso. É ele te chamando de volta, não para religião, não para um sistema, mas para um relacionamento real, puro, genuíno, onde você pode ser inteiro, onde você pode ser vulnerável, onde você pode ser amado como é, mas também desafiado a crescer, porque o amor de Jesus não te deixa no mesmo lugar. Ele te leva adiante, ele te impulsiona, ele te chama para mais profundidade, mais intimidade, mais rendição, mais confiança. E quanto mais você mergulha nesse amor, mais você entende que tudo o que o mundo oferece é pouco, que nenhuma conquista, nenhuma validação, nenhum prazer temporário pode se comparar à paz que vem de viver em Deus, a leveza que vem de descansar na vontade dele, ao sentido que nasce de viver para algo maior do que si mesmo. E então, mesmo sem ter todas as respostas, você começa a caminhar com mais coragem, com mais verdade, com mais propósito, porque agora você sabe que não está sozinho, que tem alguém que vai com você, que tem alguém que já foi na frente preparando o caminho, que tem alguém que te sustenta quando suas forças acabam. E esse alguém é Jesus. Sempre foi Ele, sempre será Ele, e talvez você ainda tenha dias ruins. Talvez ainda enfrente batalhas, mas agora você enfrenta diferente. Agora você sabe em quem confiar. Agora você tem onde se esconder. Agora você tem uma rocha firme quando tudo balança. E mais do que isso, agora você tem esperança. Porque onde Jesus está, há esperança, há futuro, há cura, há vida. Sim, ainda há muito o que viver, ainda há promessas por se cumprir, ainda há sonhos que não morreram, apenas estão adormecidos esperando o toque dele. Ainda há tempo para recomeçar, ainda há força para continuar, ainda há graça para te cobrir. Ainda há um Deus que te chama pelo nome, que conhece cada passo teu, que se importa com cada detalhe, que cuida de você quando você nem percebe. Então respira fundo, entrega tudo de novo, não tenta entender tudo, apenas caminha, um passo por vez, um dia por vez. Porque Ele vai com você, e com Ele até os desertos florescem, até o impossível se torna possível, até os corações mais feridos encontram cura. Até as almas mais cansadas encontram descanso. Você não chegou até aqui por acaso. Há algo sendo gerado dentro de você. Algo novo, algo profundo, algo eterno, algo que não vem do mundo, mas vem do céu. Algo que não pode ser comprado, apenas recebido. Algo que ninguém pode tirar de você. O que Deus está fazendo em seu interior. E mesmo que por fora tudo pareça parado, por dentro há um mover. Há um crescimento silencioso, mas real. Um amadurecimento que só vem através do processo. A dor te amadurece, a espera te ensina, a fé te fortalece. E Deus, com sua infinita sabedoria, usa tudo isso para te lapidar. Ele está te formando, não só para receber promessas, mas para sustentar o que virá. Porque promessas sem preparo se tornam peso. Mas quando você está pronto, elas se tornam testemunhos. Por isso, não despreze o tempo escondido. É ali que Deus te enraiza, é ali que Ele te firma, é ali que Ele revela o que realmente importa. Longe dos aplausos, longe das plataformas. Só você e Ele. Coração aberto, vidas entrelaçadas, intimidade real. Porque é no secreto que nascem os ministros verdadeiros. É no silêncio que surgem as maiores convicções. É na solidão aparente que a presença dele se revela mais forte. E quanto mais você se aproxima, mais percebe que não se trata de fazer, mas de ser. Não se trata de apresentar algo para Deus, mas de se apresentar diante dele. Não se trata de desempenho, mas de dependência. Não se trata de provar, mas de permanecer.
Porque o Pai não quer filhos que o impressionem. Ele quer filhos que o conheçam, que o desejem não apenas pelo que ele faz, mas por quem ele é. E ele é bom. Sempre foi. Mesmo quando a vida não foi. Mesmo quando as circunstâncias gritavam. O contrário, a bondade dele continuava presente. E agora, talvez aos poucos, você está começando a enxergar isso. Está começando a ver que mesmo os dias escuros carregavam luz, que mesmo as feridas estavam te levando para perto do curador, que mesmo as perdas abriram espaço para algo novo nascer. E essa nova estação não começa quando tudo muda ao redor. Ela começa dentro de você, quando você decide crer outra vez, quando você escolhe confiar, mesmo sem ver. Quando você se rende de verdade, sem reservas. Quando você entrega não só seus planos, mas também seus medos, suas inseguranças, suas falhas. Porque ele não se assusta com os seus erros. Ele não te rejeita por causa das suas imperfeições. Na verdade, são elas que atraem a graça. São elas que revelam o quanto você precisa dele. E ele ama ser necessário. Então, permita-se ser fraco na presença dele. Permita-se chorar sem filtros. Permita-se quebrar, para que ele possa reconstruir. Permita-se recomeçar, mesmo que seja do zero. Deus não tem pressa, mas ele também não brinca com sua dor. Ele trabalha com propósito. E tudo o que ele faz tem sentido, mesmo que você só entenda mais tarde. E sabe o que é mais lindo? Ele não te ama mais quando você acerta, nem te ama menos quando você falha. O amor dele é imutável, é constante, é refúgio nos dias de tempestade, é força quando você se sente fraco, é direção quando tudo parece sem rumo, e é esse amor que te chama hoje, que te alcança exatamente onde você está, que te sussurra: ainda não acabou, eu estou aqui. Porque ainda há promessas sobre a sua vida que vão se cumprir. Ainda há palavras liberadas do céu que não voltarão vazias. Ainda há portas que Deus vai abrir, relacionamentos que Ele vai restaurar, sonhos que Ele vai ressuscitar. Há respostas chegando, há milagres a caminho, há recomeços sendo desenhados com os dedos dele, nos bastidores da sua história, e no tempo certo, tudo vai fazer sentido, tudo vai se alinhar, tudo vai se encaixar, mas até lá, ele continua sendo o suficiente, ele continua sendo o sustento, ele continua sendo a voz que acalma o caos, a mão que levanta, a paz que excede todo entendimento. Porque quando Jesus está, até o nada tem sentido. Até o vazio é preenchido, até o fim se torna um novo começo, e pode ser que ninguém veja o que você está passando, pode ser que ninguém entenda suas lutas, mas Deus vê, Deus entende. Deus se importa, e Ele não está parado, Ele está agindo onde você não vê, Ele está movendo as peças que você nem sabia que existiam. Ele está organizando tudo, com detalhes, com amor, com perfeição. Porque Ele é o autor da sua história, e Ele escreve bem, Ele escreve certo, mesmo nas linhas tortas da vida. Você não está esquecido, você não está sozinho, você não está atrasado. Você está exatamente no ponto onde Deus começa a surpreender, onde Ele começa a fazer do jeito dele, que quase nunca é do nosso jeito, mas sempre é melhor. E nesse processo, você vai descobrir quem você é de verdade. Vai entender que seu valor não está nas conquistas, nem nas opiniões dos outros. Seu valor está em quem te criou, em quem te chamou, em quem morreu por você naquela cruz. E se Ele achou que você valia tudo, então não aceite menos do que isso. Levante-se, ainda que seja com lágrimas nos olhos, ainda que seja com os joelhos tremendo. Levante-se. Há um chamado sobre você, há uma missão a cumprir, há vidas esperando pelo seu sim. Há pessoas que serão tocadas por aquilo que Deus está fazendo dentro de você hoje. Então, não pare, não se entregue, não desista agora, porque você está mais perto do que imagina, porque a graça ainda é suficiente, porque o céu ainda está torcendo por você.
porque Deus ainda está dizendo: continue, filho, continue, filha, eu estou com você. E talvez você não sinta nada agora. Talvez o coração esteja cansado, a fé ferida, a esperança adormecida. Mas mesmo assim, Deus ainda está presente. Ele não depende das suas emoções para operar. Ele não precisa que você esteja forte para agir. Ele age na fraqueza. Ele se revela no cansaço. Ele floresce onde tudo parece seco. É no vale que ele sussurra. É no deserto que ele mostra quem é. É na noite escura que sua luz se destaca. Então, se você está atravessando dias difíceis, saiba, você não está só e não está parado. Você está sendo conduzido. Às vezes, Deus não tira o deserto. Ele caminha com você nele. Às vezes, ele não muda o cenário. Ele muda você por dentro até que o cenário perca o poder de te paralisar. Não despreze o processo, porque o processo revela o propósito. E o propósito sempre vale a pena. Deus não está apenas te levando para um lugar. Ele está te transformando em alguém. Alguém que confia mesmo sem garantias. Alguém que adora mesmo sem respostas. Alguém que crê mesmo sem ver. E isso é fé. Não uma fé superficial, baseada em resultados rápidos, mas uma fé profunda, firmada na rocha. Uma fé que resiste às tempestades, que permanece mesmo quando tudo diz para desistir. Uma fé que sabe que Deus não falha, que por mais demorado que pareça, Ele nunca chega atrasado. O tempo dele é diferente, mas é sempre perfeito. E há promessas dele sobre a sua vida que o inferno não pode impedir, que as circunstâncias não podem cancelar, que os erros do passado não têm poder de apagar. Porque quando Deus determina algo, nem o tempo, nem os homens, nem as perdas podem impedir. Ele vai fazer, no tempo dele, do jeito dele. E quando acontecer, você vai entender o porquê da espera. Por isso, continue, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. Continue, porque há um propósito maior sendo costurado com fios invisíveis. E um dia você vai olhar para trás e perceber que todas as lágrimas regaram algo, que cada noite escura preparou o amanhecer, que cada não te empurrou para o centro da vontade de Deus. E essa vontade, embora às vezes incompreensível, é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável, porque Deus não erra, Deus não improvisa, Deus não abandona, Ele sustenta, Ele guarda, Ele guia, e quando você não consegue mais andar, Ele te carrega. Talvez você esteja nesse ponto onde não há mais forças, onde as palavras não saem, onde o coração se cala, mas até no silêncio Deus ouve, até no cansaço Deus responde, até na fraqueza Ele se manifesta. E Ele está te lembrando agora, você ainda é amado, você ainda é escolhido, você ainda é parte do plano, ainda há esperança. Então respira, solta o controle, deixa Deus ser Deus, deixa Ele cuidar do que você não pode mais carregar, deixa Ele refazer o que quebrou. Deixa Ele escrever os próximos capítulos, porque Ele nunca parou de escrever. Mesmo quando você achou que era o fim, Ele estava começando algo novo. E o novo de Deus muitas vezes vem disfarçado de recomeço, de portas fechadas, de reestruturações, de perdas que na verdade são livramentos. Ele sabe o que faz. Ele vê além, Ele enxerga o que você ainda não consegue. Por isso confie, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja com dor, mesmo que tudo ainda pareça confuso. Confie, porque Ele está te conduzindo para um lugar seguro, para uma terra firme, para águas tranquilas. E ali você vai descansar de novo, vai sorrir de novo, vai crer de novo. Vai florescer mesmo depois de tudo. E quando isso acontecer, você não vai se esquecer de quem esteve com você no caminho. Não vai se esquecer das orações feitas em silêncio, das noites em claro, dos momentos em que tudo o que restava era fé. Porque são esses momentos que moldam o coração,
que transformam a visão, que aproximam você dele de um jeito que nada mais conseguiria. Então, continue, porque há mais. Há promessas, há cura, há renovo, há vida. E Deus não terminou. Ele está apenas começando. E é nessa caminhada, entre quedas e reerguimentos, que você vai percebendo que a graça de Deus não é sobre merecimento, é sobre presença. É sobre o fato de que mesmo quando você se perde, Ele continua te procurando. Mesmo quando você duvida, Ele continua acreditando. Mesmo quando você se afasta, Ele continua perto. Você pode até ter se calado, mas o céu continua falando sobre você. Pode até ter deixado de orar, mas há intercessão sendo feita por você, pelo Espírito que conhece a sua dor e traduz em gemidos aquilo que nem você conseguiria dizer. Porque Deus não depende da sua força para agir. Ele só precisa de espaço. E se tudo que você tem hoje é um coração partido, saiba, Ele trabalha com corações assim. O mundo pode te rotular como fraco, como insuficiente, como falho. Mas Deus olha e vê potencial, vê propósito, vê filho. Ele te conhece nos bastidores, nos lugares onde ninguém vê, e ainda assim te escolhe. Ele sabe das suas limitações, das suas lutas, dos seus medos, mas nada disso o impede de te amar. Muito pelo contrário, é justamente por isso que Ele se aproxima, porque é nos lugares onde você menos espera que Ele se revela. É nas partes mais machucadas da alma que Ele derrama o bálsamo. É nos momentos de maior vulnerabilidade que Ele sussurra: eu estou aqui. E essa presença muda tudo. Mesmo que nada ao redor mude, essa certeza acalma a alma. Você não está sozinho e você nunca esteve. Talvez você tenha procurado respostas em todos os lugares, tentado preencher o vazio com distrações, com conquistas, com pessoas, com planos, e ainda assim continuou sentindo que algo faltava. É porque nada no mundo preenche o que só Deus pode preencher. Nenhum sucesso, nenhuma realização, nenhum relacionamento consegue ocupar o espaço que é dele. E quando você finalmente entende isso, começa a descansar, porque percebe que o amor dele não depende do que você faz, mas do que ele é. Ele é amor, e amar é o que ele faz melhor. Ele não ama uma versão futura, melhorada, mais santa de você. Ele ama agora, exatamente como você é, com as dúvidas, com as falhas, com as feridas abertas. Ele ama o seu agora, e é esse amor que transforma. Não é o medo, não é a cobrança, não é o peso da culpa, é o amor. Um amor que te alcança no fundo do poço, que senta ao seu lado no chão, que não tem pressa, que não desiste, que não impõe condições. Um amor que te chama pelo nome e te lembra que ainda há uma história sendo escrita. Você ainda vai ver dias bons, vai respirar alívio, vai rir com leveza, vai sonhar sem medo, vai amar sem se proteger tanto. Porque Deus está curando você por dentro. Ele está restaurando partes suas que você nem lembrava mais. Ele está devolvendo o brilho aos olhos. Está reacendendo a esperança. Está preparando surpresas no caminho. E quando você menos esperar, vai perceber que está mais forte, que está mais leve, que já não carrega o peso que antes te dobrava, que o passado não te paralisa mais, que o medo perdeu o domínio. Porque onde há a presença de Deus, há liberdade. E você está sendo liberto, mesmo que aos poucos, mesmo que no silêncio. Cada lágrima sua está sendo colhida. Cada oração esquecida está sendo lembrada. Cada passo, ainda que cambaleante, está sendo honrado. Deus vê, Deus ouve, Deus sabe, e Ele está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Ele está organizando o invisível, está limpando os caminhos, está construindo pontes onde você só via abismos. Por isso, não desista. Ainda que tudo diga para parar, ainda que você sinta que não vale a pena, ainda que a dor tente te convencer de que nada vai mudar, continue.
porque você está mais perto do que imagina, e a promessa ainda está de pé. Não porque você é bom em esperar, mas porque Ele é fiel em cumprir, e Ele vai cumprir, vai trazer respostas, vai abrir portas, vai alinhar os tempos, vai curar feridas antigas, vai surpreender você nos detalhes, porque Ele é um Pai bom, e pais bons cuidam, sustentam, protegem, corrigem e amam, mesmo quando não são compreendidos, mesmo quando os filhos não enxergam o cuidado. Então confie, mesmo sem mapa, mesmo sem saber o que vem depois da curva, porque quem guia o caminho é fiel. E mesmo que a estrada esteja difícil agora, ela está te levando para um lugar seguro, para um lugar onde você vai respirar fundo e dizer, valeu a pena. E vai agradecer, não apenas pela chegada, mas pelo caminho, pela companhia no processo, pela mão que nunca te soltou, porque a jornada com Deus não é sobre pressa, é sobre permanência. Ele nunca prometeu uma estrada sem pedras, mas garantiu que estaria com você em cada passo. E isso muda tudo, porque mesmo quando os pés sangram, mesmo quando os joelhos tremem, há uma paz que sustenta, uma paz que o mundo não entende, mas que você sente. Uma paz que diz, você vai conseguir, eu estou aqui. E quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas noites de travesseiro molhado, de orações sem palavras, de perguntas sem resposta? Quantas vezes sentiu que a fé estava fraca demais, que o coração não aguentava mais esperar? E mesmo assim, você continuou. Um dia de cada vez, um suspiro por vez. Porque lá no fundo, algo dizia que ainda não era o fim. E não é, porque Deus não começa nada que não pretenda terminar. Ele não desperdiça lágrimas, nem fracassos, nem dores. Tudo é matéria-prima nas mãos do oleiro. Até mesmo os cacos. Até mesmo aquilo que você preferia esquecer. Ele usa tudo. Redime tudo, transforma tudo. Nada está fora do alcance da graça. E essa é a beleza do Evangelho. Ele vem ao nosso encontro quando estamos em ruínas. Ele não exige perfeição como requisito de entrada. Ele entra onde há dor. Ele se assenta onde há confusão. Ele toca onde ninguém mais ousaria tocar. Porque o amor dele é corajoso, é puro. É profundo demais para ser compreendido pela lógica humana. Por isso não tente entender tudo. Tem coisas que não fazem sentido agora, mas farão. Tem dores que hoje te pesam, mas que amanhã serão testemunho. Tem silêncios que hoje machucam, mas que amanhã serão lembrados como momentos de gestação divina. Porque Deus fala mesmo no silêncio e age mesmo na espera. Talvez você esteja passando por uma estação onde tudo parece estar sendo podado, onde pessoas se afastaram, oportunidades desapareceram e você sente que está sendo esvaziado. Mas lembre-se, o agricultor poda aquilo que ainda tem vida. Ele não poda o que está morto. A poda é sinal de cuidado, não de abandono. Deus está te preparando para frutificar. Está te alinhando por dentro. Está te ensinando a depender, a confiar, a descansar. E isso é valioso demais, porque o que Ele está fazendo em você agora é fundamento para o que virá depois. É base. E uma base firme leva tempo para ser construída. Então, respire. Não corra contra o tempo. Não se compare. Cada história é única. E a sua está sendo escrita pelas mãos daquele que conhece o fim desde o começo. Ele não erra, ele não se atrasa, ele não desiste no meio. E você não vai ficar onde está. Isso é só uma parte da história, não o final dela. Você vai olhar para trás e ver que mesmo nos dias mais difíceis havia graça, havia provisão, havia cuidado. Talvez você não perceba agora, mas há um fio invisível de amor sustentando tudo. Um fio que te conecta ao céu, que te lembra quem você é e de quem você é. E isso te dá identidade, te dá força, te dá direção.
Porque quem sabe quem é, não se perde tão fácil. E você é filho, é amada, é visto, é cuidado, é escolhido. Mesmo quando não se sente assim, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário, a verdade de Deus sobre você não muda conforme suas emoções. Ela é imutável e eterna, e é nessa verdade que você precisa se firmar, não nos ventos, não nas tempestades, não nos diagnósticos, não nas opiniões, mas na voz que te chamou, na voz que acalma o mar, na voz que ressuscita mortos, na voz que sustenta universos e ao mesmo tempo sussurra no seu íntimo: eu estou aqui. Ele está, e isso basta, mesmo quando tudo falta, mesmo quando o chão some, mesmo quando as forças vão embora, ele permanece. E enquanto ele estiver, ainda há esperança, ainda há caminho, ainda há milagre, porque nada está fora do controle dele, e nenhum plano dele pode ser frustrado. Você está em boas mãos, mesmo quando seus olhos não enxergam o próximo passo, ele vê o caminho completo. Mesmo quando sua alma se cansa de esperar, ele continua trabalhando em silêncio, porque o tempo de Deus não é o nosso e a maneira dele quase nunca segue nossa lógica. Mas é perfeita, sempre foi, sempre será. Então, se hoje o dia amanheceu, nublado dentro de você, lembre-se, nuvens passam. O sol não deixou de existir só porque está encoberto. Da mesma forma, a promessa continua viva, mesmo quando a circunstância tenta esconder. A fidelidade de Deus não depende do seu ânimo. Ela é constante, firme, segura. Você pode até não entender o porquê de certas pausas, perdas ou desvios, mas confie. Cada detalhe está sendo escrito com precisão. Nada é em vão. Há uma glória escondida até mesmo na dor. E há um propósito maior do que você imagina sendo tecido nas entrelinhas do seu silêncio. Continue, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo cansado. Porque no final, quando você olhar para trás, vai perceber que não caminhava sozinho. Nunca caminhou. Quando a noite cai e o mundo parece se aquietar, é justamente nesse silêncio que as vozes interiores mais ecoam. Os pensamentos que durante o dia estavam abafados por tarefas, barulho e distrações, agora se tornam tempestades que ameaçam tirar seu descanso. Quantas vezes você já se pegou acordado, olhando para o teto, sentindo o peso de dúvidas, medos e incertezas esmagarem seu peito? É nesse momento tão vulnerável que o convite de Jesus ressoa com mais intensidade. Venha, ache refúgio em mim. Não é uma promessa vazia, não é um consolo superficial. É um chamado para entregar tudo o que carrega, mesmo aquilo que você acha que não pode ser compartilhado. A vergonha, a culpa, o medo, a tristeza profunda. Jesus não rejeita, não julga, não afasta. Ele estende os braços pronto para abraçar sua alma cansada, para aquecer seu coração congelado pelo frio da solidão e do desamparo. Fechar os olhos e falar com Ele é mais do que uma rotina religiosa. É uma decisão que muda a qualidade do seu descanso, da sua vida, do seu ser. Quando você permite que Jesus entre no seu silêncio, algo acontece. Uma paz que desafia a lógica humana começa a preencher os espaços vazios dentro de você. A ansiedade que insistia em ocupar seu pensamento se torna menos pesada, como se a própria presença dele soprasse um vento suave que afasta as nuvens mais densas da sua mente. Essa paz não significa ausência de problemas, mas a certeza de que não está sozinho diante deles. É saber que por mais difícil que seja o caminho, há um guia que nunca se cansa, um protetor que nunca falha. Ele é o abrigo invisível, aquele lugar secreto onde seu coração pode descansar verdadeiramente, onde a alma encontra alívio. E não pense que você precisa ter uma oração perfeita ou palavras bonitas para se aproximar dele. Jesus acolhe o sussurro, o choro silencioso,
o grito contido. Ele entende seu coração mesmo quando você não consegue expressar. A oração mais simples, um Jesus, estou aqui, no meio da noite, é um ato poderoso de fé, uma entrega que abre portas para um descanso profundo. Lembre-se de Davi, que, mesmo em meio a perseguições e crises, declarou que podia deitar em paz porque confiava no Senhor. A confiança que nasce da fé é como um escudo invisível contra o medo. Ela que permite dormir tranquilos, mesmo quando as circunstâncias externas parecem dizer o contrário. Essa confiança é construída noite após noite, na repetição das pequenas orações, na persistência em buscar a presença divina, mesmo quando o cansaço aperta e a esperança parece distante. Não se culpe por sentir-se frágil, por ter momentos de desânimo ou dúvida. Isso faz parte da jornada humana. O que importa é não permanecer sozinho nesse estado, mas abrir seu coração e permitir que Jesus entre com sua luz, sua força e seu amor restaurador. Ele não promete eliminar todas as dores imediatamente, mas garante que estará ao seu lado, fortalecendo cada passo, secando cada lágrima, renovando sua alma. Pense agora no quão precioso é esse momento. Antes de dormir, você tem a chance de deixar as preocupações nas mãos daquele que sustenta todas as coisas, de entregar a carga que pesa no coração e confiar que ele cuida dos detalhes que você não consegue controlar. Essa entrega não é fraqueza, mas coragem. Coragem de reconhecer suas limitações e se apoiar na força maior. E se o inimigo tenta roubar essa paz? Se a mente insiste em rodar no ciclo dos pensamentos negativos, saiba que isso também é uma batalha espiritual. A escuridão da noite pode parecer um convite para desistir, para mergulhar no desespero, mas é justamente nesse cenário que a luz de Cristo brilha mais forte. Ele quer que você vença essa luta, que recupere seu descanso, que experimente o verdadeiro repouso da alma. Portanto, ao se deitar, feche os olhos e diga para Jesus: eu confio em ti, guarda meu coração e minha mente. Cuida dos meus sonhos e renova minhas forças. Permita que essa oração simples seja sua âncora, seu porto seguro. E mesmo que a noite traga suas batalhas, lembre-se que o amanhecer vem sempre, e com ele uma nova chance de recomeçar, de viver a paz que só Ele pode dar. Não deixe que as distrações do mundo roubem esse momento sagrado. Desligue as preocupações, afaste as distrações, silencie o ruído exterior e interior. Entre em comunhão com Jesus, entregue-se ao seu cuidado e permita que Ele transforme sua noite em um tempo de descanso verdadeiro, de cura profunda e de esperança renovada. Ao longo dos dias, quando as dificuldades parecerem esmagadoras e o cansaço se tornar insuportável, volte a esse lugar secreto de oração e entrega. Faça do seu quarto um Getsemane pessoal, onde você pode derramar suas angústias e ouvir a voz do Consolador. E lembre-se sempre, não importa o quão escura a noite pareça, a luz do Senhor jamais se apaga. Ela está aí, brilhando para você, pronta para guiar seus passos e aquecer seu coração. Jesus, o abrigo para a alma cansada, está sempre esperando. Ele nunca se afasta, ele nunca se cansa. Ele é o seu refúgio seguro em meio às tempestades da vida. A jornada da vida é repleta de momentos que nos desafiam profundamente, que testam nossa fé e nossa capacidade de permanecer firmes diante do desconhecido. Muitas vezes, caminhamos por trilhas sinuosas, onde as pedras do medo, da dúvida e do cansaço machucam nossos pés e ameaçam nos fazer desistir. É exatamente nessas horas que o convite para encontrar descanso em Jesus se torna não apenas um refúgio, mas uma necessidade vital. Quando você se sente exausto, não só fisicamente, mas em seu íntimo, em seu espírito, é natural querer buscar uma saída rápida, uma solução imediata que apague a dor ou alivie o peso.
Porém, a verdadeira paz que transforma não é fruto de atalhos ou soluções passageiras. Ela brota da entrega sincera e profunda da alma a um amor que cura e restaura. Jesus oferece esse amor, um amor que vai além do entendimento humano, um amor que não falha mesmo quando todas as forças parecem se esgotar. Entregar-se a Ele não significa ignorar as dificuldades ou fingir que elas não existem. Pelo contrário, é reconhecer a existência delas e, mesmo assim, escolher não carregar esse peso sozinho. É aceitar que há um caminho de descanso onde não é necessário lutar sozinho, onde a batalha pode ser compartilhada com aquele que é mais forte que qualquer adversidade. Jesus, que conhece cada lágrima derramada e cada angústia silenciosa, chama você para essa caminhada de confiança. Imagine por um momento a cena da cruz, o lugar onde o maior amor da história humana se manifestou em sacrifício. Ali, Jesus assumiu o peso dos nossos sofrimentos, as dores que nem sempre conseguimos expressar. Ele não apenas entende nossa fragilidade, mas também oferece a força que precisamos para seguir em frente. Esse ato supremo de amor é a raiz da paz que ele oferece. Ao se apoiar nessa verdade, sua alma pode encontrar um descanso genuíno, aquele que acalma o coração e acende uma luz mesmo nos dias mais escuros. Na prática, buscar esse descanso é um convite diário para um relacionamento íntimo com Jesus. Não apenas nos momentos de oração formal, mas em cada instante em que você escolher colocar sua confiança nele. É a voz interior que sussurra, eu estou aqui, quando tudo parece ruir. É a mão invisível que segura a sua quando o caminho se torna íngreme. É o olhar amoroso que vê além das suas falhas e medos e ainda assim permanece fiel. A paz que ele oferece tem um efeito transformador que se estende para além do descanso noturno. Ela começa a moldar seu modo de viver, suas atitudes, suas escolhas. Quando você se apega a essa paz, mesmo diante das tempestades, você se torna um farol para outros que também enfrentam suas próprias lutas. Sua vida passa a refletir a serenidade daquele que confia. E isso é um testemunho poderoso do amor de Deus em ação. Não se surpreenda se, ao longo do caminho, você enfrentar resistência interna e externa. O mundo nem sempre entende o valor desse descanso que nasce da fé. Pressões sociais, obrigações incessantes, pensamentos que insistem em trazer preocupação e medo podem tentar roubar essa paz. Mas essa é uma batalha que pode ser vencida com perseverança, oração e a certeza de que Jesus caminha ao seu lado. Reserve momentos no seu dia para silenciar o coração e escutar a voz de Deus. Pode ser ao amanhecer, antes das tarefas começarem, ou ao anoitecer, quando a rotina desacelera. Permita que esses instantes sejam sagrados, onde você pode depositar suas ansiedades, agradecer pelas pequenas vitórias e renovar a esperança para os dias que virão. Esse hábito fortalece a alma, cria raízes profundas de confiança e faz com que o descanso espiritual se torne uma fonte contínua de renovação. Não espere que a tempestade acabe para buscar essa paz. Muitas vezes, o descanso está disponível justamente em meio à tormenta, como uma âncora que segura a alma firme, mesmo quando os ventos sopram forte. Jesus é essa âncora, firme, segura, inabalável. Quanto mais você se apega a Ele, mais seu coração pode resistir às ondas que tentam derrubá-lo. Lembre-se também da importância de compartilhar suas experiências, seus desafios e suas conquistas com outros que caminham na fé. A comunhão com irmãos e irmãs na jornada fortalece, encoraja e traz conforto. Somos seres criados para a conexão e a partilha de nossas histórias é uma forma de manifestar o amor de Deus entre nós. Não se isole na dor ou na luta, permita
Que o corpo de Cristo seja um suporte para você. A verdadeira paz, aquela que Jesus promete, não é apenas um estado momentâneo. Ela é uma transformação interior que reflete a presença contínua de Deus em sua vida. É um tesouro escondido que você vai descobrindo aos poucos, através da experiência, da entrega e da fé constante. Quando essa paz habita em você, mesmo as dificuldades perdem seu poder de causar medo ou desespero. Portanto, continue caminhando, mesmo que o caminho pareça difícil e o cansaço insuportável. Continue buscando a presença de Jesus como a fonte inesgotável de descanso e força. Ele não falhará com você. Ele não o deixará sozinho. E mesmo quando o futuro parecer incerto e os desafios imensos, Ele estará lá, pronto para acolher seu coração e restaurar sua alma. Que a certeza desse amor fiel seja seu escudo nas batalhas diárias e seu consolo nas horas de silêncio. Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, invada seu ser, trazendo serenidade, esperança e renovação. E que você descubra a cada dia que descansar nele é o caminho para uma vida plena, mesmo em meio às tempestades. A busca pelo sentido da vida e pela verdadeira paz é uma jornada que atravessa todas as épocas e culturas. Desde tempos imemoriais, o ser humano tenta compreender sua existência, enfrentar suas angústias e encontrar um lugar seguro onde possa repousar a alma. Essa busca se manifesta em diversas formas: na filosofia, na arte, na religião, na ciência. Mas o que permanece constante é o desejo profundo de encontrar algo ou alguém que possa preencher o vazio interior, aquela sede que nada material consegue saciar plenamente. No âmago dessa jornada, muitas pessoas descobrem que a verdadeira paz não está nas circunstâncias externas, por mais favoráveis que sejam. Ela não depende de bens materiais, sucesso profissional ou reconhecimento social. Ao contrário, é uma paz que nasce de dentro, de um encontro autêntico consigo mesmo e com algo maior que transcende a rotina e os problemas do dia a dia. Esse algo maior, para aqueles que creem, é Deus, um mistério que convida à intimidade e ao descanso. A espiritualidade, nesse sentido, não é apenas um conjunto de práticas ou crenças, mas uma experiência viva de comunhão, onde o indivíduo se percebe amado, acolhido e fortalecido por uma presença constante. Essa presença tem o poder de transformar o medo em coragem, a solidão em companhia, a angústia em esperança. É comum, entretanto, que ao longo desse caminho as dúvidas surjam como nuvens densas no horizonte. Será que essa paz é real? Será que vale a pena entregar-se a algo que não podemos ver ou tocar? Essas perguntas são legítimas e fazem parte do processo de amadurecimento espiritual. Muitas vezes, a resposta só vem através da experiência pessoal, da vivência diária, quando o coração começa a reconhecer a voz suave que sussurra conforto mesmo em meio à tempestade. A fé, portanto, não é um salto cego no escuro, mas um caminhar com confiança, mesmo sem ver o caminho completo à frente. É uma decisão que se renova a cada dia, uma escolha consciente de colocar a esperança e a segurança em algo que sustenta, mesmo quando tudo parece incerto. Essa segurança interior é como uma âncora que mantém a alma firme, impedindo que seja arrastada pelas ondas da dúvida, do desespero e do desânimo. No entanto, essa paz não significa ausência de problemas. Pelo contrário, aqueles que experimentam essa paz interior continuam enfrentando desafios, sofrimentos e perdas. A diferença está na forma como lidam com essas dificuldades. Quando o coração está enraizado em um amor incondicional e em uma presença fiel, os obstáculos se tornam oportunidades para crescer, aprender e fortalecer a esperança. Essa transformação acontece de maneira sutil e progressiva.
É como uma semente que cresce lentamente, exigindo cuidado, paciência e perseverança. O processo pode envolver momentos de solidão, de questionamento e até mesmo de dor profunda. Mas é justamente nesses momentos que a fé é testada e fortalecida. Cada passo dado com confiança, mesmo quando o caminho é árduo, revela uma força interior que não se pode explicar apenas pela vontade humana. Além disso, o descanso que encontramos nessa presença maior não é um estado passivo. Ele não significa se entregar à inércia ou desistir dos sonhos e responsabilidades. Pelo contrário, é um descanso ativo que renova as forças para continuar caminhando, trabalhando, amando e servindo. É uma pausa revigorante que permite olhar para a vida com novos olhos, enxergar as oportunidades em meio aos desafios e perceber a beleza mesmo nas pequenas coisas. É importante também reconhecer que essa jornada não precisa ser solitária. A comunhão com outras pessoas que compartilham dessa busca pode ser um apoio fundamental. A partilha das experiências, a escuta atenta, o abraço amigo e a palavra de encorajamento são formas de manifestar o amor e a solidariedade que sustentam a caminhada. Somos seres relacionais, criados para viver em comunidade, e o encontro com o outro é também uma oportunidade de encontrar a Deus. A prática da gratidão é uma ferramenta poderosa nesse processo. Ao reconhecer as bênçãos, mesmo as mais simples, o coração se abre para a abundância da vida e se distancia da mentalidade da escassez. A gratidão transforma a percepção e ajuda a manter o foco no que é realmente importante, reduzindo a ansiedade e o medo do futuro. Ela é um caminho para experimentar a paz no presente, independentemente das circunstâncias. Além disso, a espiritualidade convida a um exercício constante de entrega e confiança. A ideia de descansar em Deus significa aceitar que nem tudo está sob nosso controle e que existe uma sabedoria maior cuidando do curso dos acontecimentos. Essa entrega não é resignação passiva, mas um ato de coragem e humildade que abre espaço para que o inesperado se manifeste como fonte de aprendizado e crescimento. Ao longo dessa jornada, é natural que o coração passe por diferentes estações, momentos de clareza e luz, mas também de sombra e silêncio. Cada fase tem seu valor e seu propósito, e é importante acolher todas elas com paciência e amor. A caminhada espiritual é um processo contínuo que não termina, pois a alma está em constante transformação, buscando sempre aprofundar sua experiência de amor, paz e sentido. A esperança, então, se torna a luz que guia o caminho. Ela é a certeza de que, mesmo nos dias mais difíceis, existe um propósito maior e uma promessa de renovação. A esperança sustenta o coração e dá força para continuar, mesmo quando as respostas parecem distantes. Ela é um convite a confiar no amanhã sem deixar de viver intensamente o hoje. Em meio às tempestades da vida, o convite para descansar em Deus permanece constante. É um chamado para soltar as cargas que pesam, para abrir as mãos e o coração e para encontrar um refúgio seguro onde a alma possa recuperar sua vitalidade. Esse descanso é um presente disponível para todos que desejam recebê-lo. Um tesouro que enriquece a vida com serenidade, coragem e amor. Portanto, permita-se viver essa experiência, mesmo que aos poucos. Não se cobre respostas imediatas, nem perfeição. A jornada é única e pessoal, e cada passo é importante. Confie que a paz que você busca está ao seu alcance, aguardando ser descoberta no silêncio da entrega e na profundidade do amor que nunca falha. À medida que avançamos nessa jornada,
Aprendemos que a paz verdadeira não é fruto da ausência de conflitos ou dificuldades, mas da capacidade de enfrentá-los com um coração tranquilo e uma mente firme. É como a serenidade do lago que, mesmo quando agitado pelo vento, mantém seu fundo imóvel e profundo. Essa paz interior transforma não apenas a nossa experiência pessoal, mas também a maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. É nesse equilíbrio entre o agir e o descansar, entre o lutar e o confiar, que reside o segredo para uma vida plena. Quando conseguimos soltar as amarras do medo e da ansiedade, abrimos espaço para o amor florescer em nossas atitudes e escolhas. O amor, por sua vez, é a força que renova a esperança e sustenta o espírito, mesmo diante das incertezas da existência. No fim das contas, a vida é uma viagem feita de encontros e despedidas, de alegrias e tristezas, de certezas e dúvidas. E é justamente nessa diversidade que encontramos a riqueza da experiência humana. Cada momento vivido é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, um convite para aprofundar nossa conexão com o que é maior e mais verdadeiro. Portanto, que possamos cultivar o hábito de buscar esse descanso interior, de reservar um tempo para silenciar o ruído externo e ouvir a voz que sussurra paz ao nosso coração. Que saibamos reconhecer que, mesmo nas horas mais sombrias, há uma luz que nunca se apaga, um amor que nunca falha e uma esperança que sempre renasce. Assim, encerramos esta reflexão com a certeza de que a paz que tanto desejamos não está longe, mas dentro de nós, pronta para ser acolhida a cada novo amanhecer. Que ela nos fortaleça, nos guie e nos inspire a viver com plenitude, amor e confiança.